E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, do canal Que História é Essa? Um canal de educação, cultura, entretenimento e um pouquinho de política às vezes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da aluna Elisa, uma aluna superdotada. Ela tem habilidades especiais, se encontra no espectro autista e, estudando bastante, ela foi acumulando aprovações em vários vestibulares, ano após ano, sendo nos últimos anos, aos 17 anos, tendo conquistado o 5º lugar na USP em Engenharia, um curso muito disputado aqui em São Paulo, numa universidade pública e de qualidade. Porém, ela foi impedida de cursar pela Justiça. E você pode falar, poxa, mas que absurdo, qual que seria a grande questão aí? O problema foi que ela deixou de cursar a escola e passou a fazer o ensino médio em casa. Pois é, hoje a gente vai falar de homeschooling. Bom, pessoal, parece bastante absurdo de você pensar que a pessoa, ao fazer a prova, ela não tenha o direito de cursar a faculdade. É porque a gente tem uma ideia bastante errada de como é que funciona o vestibular, de como é que funciona o ensino médio e etc, né? As provas, elas não servem necessariamente para avaliar o aluno, muito menos o vestibular ou mesmo o Enem. Começou assim o Enem, mas no caso não. É uma prova porque tem poucas vagas e muita gente disputando, né? Só que, para a nossa lei brasileira, você tem algumas condições para se tornar apto a disputar essas vagas, e uma delas é concluir o ensino médio de maneira regular. Quer você queira ou não, no Brasil, atualmente, você precisa do diploma do ensino médio para poder cursar a faculdade. E esse diploma só pode ser obtido ou pelo ensino regular, ou seja, cursando a escola, ou fazendo uma prova aos 18 anos. Em nenhuma dessas circunstâncias, a menina Elisa, a estudante de 17 anos no caso, ela cumpriu. Veja, essa é a questão legal. Não tem muito o que fazer. Ela pode tentar judicializar, como ela está de fato fazendo, ou seja, entrar com uma ação no Ministério Público, tentar explicar que o caso dela é excepcional, porém, olhando sobre a luz fria da lei, ela está completamente irregular. A coisa boa é que ela tem sido aprovada em vestibulares ano após ano. Ela desenvolveu um método próprio de estudo, então com certeza ela consegue uma nova aprovação no ano que vem. Afinal, tem um sentido para a gente estimular os alunos a só irem para a faculdade, para a vida adulta aos 18 anos. A gente tem essa ideia de que ele não está inteiramente desenvolvido e apto à vida social e às responsabilidades do mundo acadêmico. É que no caso dela tem a questão de ela estar no espectro autista, né? Então, o desenvolvimento dela é diferente. Então, poderia-se abrir um caso, abrir uma exceção aí. Mas, de nenhuma forma, isso interdita o debate. Ou seja, a gente sabe que é ilegal, mas eu coloco aí para vocês. O que vocês acham? Vocês acham que o governo tem esse direito de colocar regras em como os estudantes têm que seguir a sua vida? Porque a menina Elisa e a sua mãe, eles correram inclusive o risco de serem processados pela escola ou serem denunciados para o Conselho Tutelar por abandono de incapaz, o abandono intelectual, no caso, por ela não estar cursando a escola. Pelo menos nos últimos anos tem sido levantada essa discussão, já que a Damares, né, a ministra da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, ela é bastante favorável ao homeschooling, né? Independente das minhas posições em relação ao governo Bolsonaro, pelo menos eles trazem à tona esse debate e estão tentando ajudar essas pessoas que estão desamparadas, né? Elas querem educar seus filhos em casa, mas elas são tratadas como criminosos. Então é isso, né? A menina Elisa, ela é muito desses exemplos. Tem crianças que se desenvolvem melhor em casa. Tente imaginar você, né? Já que a gente tá abrindo pro debate. Você acha que você se desenvolveria melhor em casa, podendo estudar sozinho? Eu, pelo menos, quando eu faço stream, né, eu faço lá na Twitch, ou aqui no YouTube mesmo, quando eu vou entrando nos comentários, eu percebo que tem algumas pessoas que não gostam do ambiente escolar. Muito por causa da precariedade do ensino, né, professores desmotivados, às vezes professores que faltam, às vezes um clima meio pesado, principalmente no ensino médio, quando você vai ter alunos envolvidos com criminalidade, vandalismo, ou mesmo quando não chega a isso, existe uma aura de cansaço, de precariedade na escola pública, né? Então, às vezes, estudar em casa poderia resolver isso. Ainda que não seja de longe a solução para todo mundo. O que a gente está vendo agora é o quanto as pessoas estão desmotivadas justamente por estarem presas em casa, né? A gente está obrigando a abrir as escolas, nem que seja na força do pé de cabra, mesmo morrendo 3 mil pessoas por dia. A gente está tentando reabrir as escolas, porque cansa, não é uma coisa para todo mundo. Ainda assim, o que você acha? Você acha que o governo deveria permitir que as pessoas pudessem escolher? Você acha que isso poderia ser perigoso, por exemplo?
Porque veja, se os pais não são obrigados a colocar na escola, o pai pode mentir. Ele pode falar, eu estou educando meu filho em casa, quando na verdade o filho dele está totalmente solto. E mesmo se o pai puder fazer isso, se ele puder deixar o filho dele totalmente sem educação, o Estado tem o direito de intervir e obrigar esse cidadão a educar o próprio filho? Isso é um dilema ético, tá? Na minha posição, o Estado, ele tem sim o direito de influenciar e decidir sobre a vida privada dessa família, que deve-se obrigar esse pai a dar educação para o filho. Mas eu reconheço que é um dilema ético que não tem uma resposta certa. As pessoas que têm um posicionamento que o Estado não deveria interferir na vida privada deles e não têm o direito de escolher que educação tem o filho, elas também têm o seu ponto válido. Entretanto, o estado de coisas no Brasil é bastante regulamentado. O Estado, o governo brasileiro, que é controlado pelos deputados, senadores, etc., eles decidem que educação vão ter todas as crianças do Brasil. Você é obrigado a cursar o ensino regular, e mesmo a escola particular tem que seguir o currículo oficial, lá da Lei de Diretrizes e Básicas, e agora a Base Nacional Curricular Comum. Então é extremamente fechado. Não é só você é obrigado a ir numa escola, você é obrigado a ir numa escola que ensina isso, isso, isso e isso, senão o seu diploma não vale nada, e você pode ficar à deriva aí como a menina Elisa. Enfim, é uma questão muito complicada. Esse é um argumento anedótico, ou seja, eu tô pegando um caso e tentando extrapolar, mas abre uma discussão muito interessante sobre aprendizado. Porque será que a escola é tão legal assim e necessária que a gente tem que obrigar as pessoas a passarem? E cada vez mais, mesmo eu tendo sido um professor, né, e coloco no passado porque agora eu tô em uma outra posição, eu fico pensando, será que é certo a gente obrigar os estudantes a frequentarem a escola, obrigar famílias a matricularem seus filhos lá? Será que tem algum benefício em ficar obrigando os alunos a frequentar, né? Porque a gente fica literalmente caçando aluno, ligando, porque seu filho tá faltando, quando às vezes ele poderia aprender por outros meios talvez mais produtivos. Mas eu realmente não sei, é uma coisa que eu fico muito dividido, sinceramente, porque às vezes você deixar esse menino avulso é deixar ele mais vulnerável ao crime, a práticas que não são legais, a uma socialização desordenada. Ele vai socializar com quem? Quem vão ser os amigos dele? Não vai ser o pessoal da escola, vai ser o pessoal que ele encontrar por aí, que ele for apresentado nas atividades que ele tiver em outro ambiente, o que pode ser positivo ou também negativo. Você pode ver, eu tô totalmente em cima do muro, é uma coisa que me deixa bastante confuso. Mas seja como for a medida do governo, o que a gente sabe em qualquer país do mundo, homeschooling é para poucos. É uma coisa que nunca funciona num amplo espectro, né? Tipo, deixar metade dos estudantes brasileiros em homeschooling. Isso não funciona, em nenhum país é desse jeito. Geralmente fica lá 1, 2, 5% no máximo de alunos ali no homeschooling, e a grande maioria vai cursar o ensino regular. Mas de toda forma é uma questão de liberdade, é uma questão ética, é uma questão filosófica, é uma questão pedagógica, e eu trago isso para vocês. Então eu pergunto mais uma vez, para estimular vocês aí a comentarem aqui embaixo, dialogarem comigo, o que vocês acham? Vocês acham que o governo tem o direito de interferir? Vocês acham que as pessoas são obrigadas a cursarem a escola? Vocês acham que deve ter o direito, uma metodologia para seguir em casa? Ou mesmo como vai fazer isso, né? Porque se você educa em casa, como você prova para a sociedade que seu filho está apto a fazer uma prova de vestibular? Qualquer um pode fazer prova de vestibular e se passou, passou? Também seria uma solução, né? Mas enfim, essa é só a minha opinião, usando o jargão popular nos canais de YouTube. No mais, eu fico por aqui, meu nome é Luiz, conforme eu dito, e se você tem uma opinião, não deixe de deixar aqui embaixo, de curtir, compartilhar se achou esse vídeo útil, interessante ou agradável, e até a próxima.